Olá, é um prazer podermos estar juntos a pensar e a meditar sobre o Evangelho segundo São João e agora, no momento atual, estamos a ver aquilo a que eu resolvi chamar as transições que se encontram no Evangelho segundo São João e que são uma charneira, uma mudança entre os paradigmas do Antigo Testamento e os do Novo Testamento. Então, João Batista, que é aquele que nós hoje vamos ver, aliás, vamos ver a transição de João Batista para Jesus. João Batista é considerado o último profeta do Antigo Testamento, um homem que falou, ministrou, tudo com base no ensino do Antigo Testamento. E apresentou Jesus, que veio iniciar o Novo Testamento. Cruzaram-se, eles, os seus ministérios sobrepuseram-se. O texto, para termos mais informações, está, por exemplo, no capítulo 1 do Evangelho segundo São João, desde o versículo 19 até o versículo 36, 37. Todos esses versículos têm várias afirmações de João e têm perguntas, respostas dele, a explicação dele para muitas coisas, e depois, na parte final do capítulo 3, os versículos 28 a 31. Como eu estava a dizer, esta transição é uma transição muito interessante. Todos nós estamos habituados a ver provas de atletismo e essas provas de atletismo, elas, neste caso as provas de estafeta, elas caracterizam-se por 4 corredores de uma mesma equipa, cada um deles dá uma volta e quando começa a chegar ao pé do outro, o que é que o outro faz? O outro começa a correr, eles correm os dois um ao lado do outro, aquele que deu a volta começa a diminuir a velocidade e para, e o outro, que agarrou no testemunho, aumenta a velocidade e parte para a sua volta. Então, ainda que conte o tempo de cada um, a verdade é que durante um pequeno período os dois correm lado a lado. Quando nós falamos da transição de João Batista para Jesus, estamos a falar disso mesmo. João Batista surge primeiro com uma palavra, uma atitude mesmo do Antigo Testamento. Ele começa a falar sobre o arrependimento, que é fundamental para os homens chegarem a Deus. Lembremos que naquela altura a sociedade judaica ela estava muito dividida. Israel estava debaixo do jugo romano. Isso fazia com que os deuses gregos, romanos, estivessem ali divulgados. Jerusalém também era uma cidade relativamente cosmopolita, mas como as cidades capitais daquele tempo, ela tinha lá bastantes cidadãos estrangeiros que se fixavam nessas cidades, principalmente por causa do comércio, para estabelecerem rotas e lugares de compra, de venda. Também os soldados romanos que estavam lá, eles eram de diferentes países. Havia uma influência da cultura grega mais do que da romana sobre aquele país. Então, em termos espirituais, o país estava numa situação muito complicada, que já vinha de trás. Os últimos 400 anos já tinham sido complicados, mas agora a situação estava pior. Aquele sumo sacerdote era um sumo sacerdote que não tinha sido eleito segundo os preceitos bíblicos, era alguém que tinha comprado o seu lugar, era apoiado por Roma, e nesta altura, num ano era um sogro, no outro ano era o genro. Eles tinham uma rotatividade, eles tinham apoios ou dos fariseus ou dos saduceus. A religião naquela altura, mesmo a religião judaica, estava muito fraca. Os verdadeiros homens e mulheres que eram justos, tementes a Deus, há muito tempo que eles oravam e pediam que Deus cumprisse a sua palavra e enviasse o Messias. Claro que para eles o Messias seria um guerreiro, um libertador, que iria
correr com os romanos para fora da Palestina e depois restaurar o reino a Israel. E João Batista ainda é influenciado por isso tudo. Ele é primo de Jesus, como sabemos, mas mesmo assim, com tudo o que ele sabia, nós vemos que em certa altura, quando ele já estava preso, ele ainda tem algumas dúvidas, porque ele esperava um Messias diferente, e quando Jesus não faz aquilo que ele e os outros esperavam, estando no cárcere, nós lemos isto em Mateus no capítulo 11, ele manda alguns discípulos perguntar a Jesus se ele é o que havia de vir ou se teriam que esperar outro, e Jesus responde-lhe com uma profecia do Antigo Testamento, e ele percebe que ele é o Messias. João Batista foi um homem importantíssimo. Ele assumiu-se, se leram este primeiro capítulo, estes versículos, no primeiro capítulo de João, ele diz de si mesmo: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu sou apenas aquele que vem preparar o caminho do Senhor. Isto era o cumprimento de uma profecia, e ele está a usar mais uma vez palavras proféticas do Antigo Testamento para explicar quem ele é, o que ele veio fazer, e ele começou o seu ministério um pouco antes do ministério de Jesus. Portanto, ele veio preparar o coração, a atitude, a mente das pessoas para poderem receber o ministério de Jesus. Não sabemos muito sobre João, sabemos que ele era filho de Isabel e de Zacarias. Pensa-se a história, ou alguns historiadores dizem que ele terá provavelmente crescido e se terá desenvolvido no meio de uma comunidade essénia, uma espécie de comunidade monástica que havia em Israel. Eles viviam separados, à parte, eles tinham também doutrinas e ensinos muito próprios, até alguns deles um pouco estranhos, mas ele era um homem austero, um homem muito reto, muito justo, e em quem o fogo de Deus estava presente. Quando ele começa o seu ministério, ele começa a preparar a nação para poder receber Jesus. E, apesar de haver um sentimento de ora vem, Messias, precisamos de ti, a vida espiritual estava muito em baixo. E essas pessoas, elas viviam em pecado, elas viviam em compromissos de fé. Essas pessoas nem sempre davam a Deus e às coisas de Deus o devido valor. Não é por acaso que João, quando começa o seu ministério, ele começa a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então ele veio para chamar o povo ao arrependimento. Havia necessidade do povo reconhecer a sua fragilidade, a sua fraqueza espiritual, os seus erros, os seus pecados, como estavam longe de Deus, e precisavam de ser livres disso. Então ele introduz o seu batismo. O batismo era uma prática bastante comum naqueles tempos, com várias finalidades. Por exemplo, podemos dizer que as louças eram batizadas. Quando Jesus fez aquele milagre em Caná da Galileia, aquelas talhas que estavam lá e que foram cheias de água, elas estavam lá precisamente para eles fazerem os batismos das louças e das coisas, isto é, as lavagens cerimoniais. Portanto, nós dizemos o batismo porque as louças eram mergulhadas na água. E a palavra que era usada no original era precisamente essa palavra, batizo. Então, tudo isso está presente no batismo que João traz. As pessoas vão ser batizadas agora em sinal de reconhecimento e arrependimento dos seus pecados. Então não podemos comparar o batismo de João com o batismo cristão. São batismos completamente diferentes. O batismo de João tinha como alvo o arrependimento e o perdão. No batismo cristão são batizados aqueles que já se arrependeram, já foram perdoados dos seus pecados e agora são novas criaturas. Em termos de figura, eles morrem para o mundo, para o pecado, levantam-se, novas criaturas em Cristo, com a vida nova que Deus lhes deu, e fazem parte da igreja. Mas o que importa é que João foi fundamental. Ele provocou um avivamento espiritual e as pessoas ficaram a perceber que era preciso alguma coisa mais. Só que o que é interessante é que ele sempre dizia: não sou eu que trago esse algo mais.
Ele diz: após mim vem aquele que é maior do que eu não posso comparar com ele de maneira nenhuma. Eu batizo-vos com água para arrependimento, mas ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista, em João, no Evangelho segundo São João, aparece a dar honra e preeminência a Cristo e a preparar a sua saída e o seu caminho. Não podemos esquecer que neste primeiro capítulo de João, por duas vezes, ele, ao cruzar-se com Jesus, ele apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma linguagem do Antigo Testamento em que as pessoas tinham que sacrificar animais para obterem o perdão dos pecados. São João Batista, partindo dessa premissa, ele alarga o conceito e ele diz agora: ele não é um cordeiro humano que perdoa aquele pecado àquela pessoa, mas ele é a provisão divina. Então ele funciona como o grande cordeiro que Deus enviou para que morresse, e morresse uma única vez, e com essa morte conseguisse o perdão dos pecados para todos aqueles que creem nele. Então temos aqui um ambiente interessante. Começa um avivamento em Israel, espiritual. Diz que até muitos dos sacerdotes foram para ser batizados. João os questionava, ele tinha uma linguagem muito dura para todos aqueles que iam ser batizados. Ele procurava que eles percebessem mesmo que em termos espirituais eles estavam falidos, eram os falhados, os pecadores, e que precisavam de experimentar o perdão que só Deus lhes podia dar. Quando Jesus começa, aliás, quando João está a batizar e está ainda a pregar, aparece Jesus. E a primeira coisa que Jesus faz é ele começa a juntar alguns discípulos, mas antes disso ele vai ter com João e ele é batizado por João. E podemos dizer que nesta altura os dois corredores colocam-se lado a lado. A partir do momento em que Jesus é batizado por João, em que a presença do Espírito Santo vem sobre ele, e João dá testemunho disso. João diz: eu vi quando os céus se abriram, estava lá quando aquela voz falou. Jesus começa a crescer e a desenvolver-se, e João começa a diminuir a sua influência. Vemos até aqui, neste capítulo 1 de João, que dos primeiros discípulos ou seguidores do Senhor Jesus eram discípulos de João, que ao ouvirem João dizer que este é que é o Cordeiro de Deus, este é que é a provisão de Deus, foram atrás de Jesus para ouvir, para o conhecer, e um deles, irmão de Pedro, foi depois ter com ele e disse: olha, nós encontramos aquele que nos está prometido. Então, nós vemos aqui que logo neste primeiro capítulo do Evangelho há um ênfase muito grande em Jesus e em João Batista não se assumir como Messias. Lembram-se, provavelmente, aqueles que estão connosco desde o princípio, que nas primeiras sessões, quando falámos da introdução mais geral ao Evangelho, os pontos base do Evangelho, dissemos porque é que o Evangelho foi escrito. Dissemos por causa, principalmente, de duas grandes heresias. Uma heresia de caráter gnóstico, o docetismo, e a outra, uma heresia que estava a levantar muito a pessoa de João Batista. Isto já vinha de trás. Então, aqueles que só conheciam João Batista, e lembrem-se que Paulo uma vez encontrou um grupo que ainda está apenas no batismo de João e naqueles ensinos de João, e eles estão longe, estão fora. Eram judeus que tinham ouvido, provavelmente em alguma viagem que tinham feito a Jerusalém no passado, ou tinham saído de Jerusalém depois desse episódio, de João ter estado a batizar. Agora estavam a viver longe, no meio dos gentios, e a única coisa que eles conheciam era a pregação de João, o batismo de João. Mas era gente que amava a Deus, que queria o melhor com Deus e que tinha sido batizado para ser perdoado. Portanto, eram pessoas que eram discípulos de João Batista. E isto foi muito empolado, e nós acreditamos que João, quando escreve o seu Evangelho, uma das razões é precisamente destruir essa heresia. Então, temos estes textos que não estão nos outros Evangelhos, em que João fala. João Batista fala. João, o evangelista, é aquele que põe João Batista a falar e a dizer aquilo que é importante. Não foi inventado. Foi aquilo que João tinha dito, mas que apenas ele, João Evangelista, sentiu necessidade de usar
para lidar com o problema que existia na igreja na altura em que ele escreve o Evangelho. Então, por isso é que neste Evangelho de João, João Batista é um personagem vivo que fala, que diz e que não apenas prega, mas ele prepara verdadeiramente o caminho para o Senhor, dizendo quem ele é, o que é que ele veio fazer. E toda esta cena depois, entre o capítulo 1 e o capítulo 3, passa-se algum tempo. Temos o primeiro milagre, temos o segundo milagre, Jesus já veio, estava lá em cima, já veio cá abaixo, à Judeia, voltou para a Galileia, depois vem à Judeia, e em tudo isto o tempo passa ali, e quando Jesus está outra vez com João Batista, passado já algum tempo, portanto o tempo em que os corredores corriam lado a lado, João Batista tem necessidade de dizer: eu já dei a minha volta, eu vou parar. E quando vão ter com ele os seus discípulos e dizem: olha, aquele a quem tu batizaste, Jesus, ele agora está ali, ele próprio está a batizar, ele está a fazer como tu fazias. E João diz: pois é mesmo isso, ele é que é o noivo, eu sou só o amigo do noivo, eu só estou aqui para ajudar. Então é necessário que ele cresça e que eu diminua. E ao dizer isto, João está a acabar com todas as possibilidades de criarmos alguma coisa fantasiosa acerca dele, que ele era. Não, ele era aquele que veio preparar o caminho do Senhor. O grande profeta, o último grande profeta do Antigo Testamento. Depois, Jesus, então, começa o seu ministério. Nos outros evangelhos, em Mateus, nós percebemos que depois João é preso, Herodes manda-o prender, ele fica na prisão, e por causa de não se calar com a verdade, Herodes manda-lhe cortar a cabeça. E isso foi um erro em termos táticos e políticos, em termos de estratégia, porque aquela morte de mártir fez sobressair muito a figura e o papel de João. De João Batista. Ele é agora, para os judeus, um grande herói, porque falou de Deus, levantou o nome de Deus e não se calou na sua luta contra o pecado. Mas aqui está o Antigo Testamento a terminar. Este é o ponto de viragem. E Jesus é aquele que é o Cordeiro de Deus, aquele que, depois das promessas feitas, ele é o cumprimento dessas promessas. E é nele agora que as pessoas têm de se focar. Então João pega nos seus discípulos, em todos os que andavam com ele, e encaminha-os para Jesus. Porque ele, João, não é, mas Jesus é. E é importante que hoje também nós saibamos que no meio de tanta gente, no meio de tantas coisas que se ouvem, nenhuma delas é. Apenas Jesus é. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é aquele que nos dá a vida eterna, ele é aquele que nos leva até à casa do Pai. Ainda hoje há grandes homens, ainda hoje há grandes senhoras que se levantam, gente usada por Deus com ministérios extraordinários e que, infelizmente, o povo de hoje, com a mesma atitude e o mesmo espírito do povo daqueles dias, começa a tornar-se idólatra em relação a essas pessoas e começa a buscá-las, colocando sobre elas um peso que elas não podem carregar, quase que fazendo deles os nossos gurus, aquelas, eu tenho uma dorzinha, então eu vou àquele pastor, eu agora não posso fazer nada porque durante 4 noites vai estar aqui numa terra ao lado, o pregador assim, eu tenho que lá ir. Ok, se pudermos ir ouvir alguém pregar, a palavra de Deus é bom, se pudermos ouvir alguém que Deus está a usar com sinais, prodígios e maravilhas, continua a ser bom, mas nenhum desses é. Só há um que é, e o seu nome é Jesus. E João veio precisamente fazer a passagem de tudo aquilo que era o Antigo Testamento e que se representa nele para o tempo da graça e do Novo Testamento, que está representado na pessoa bendita de Jesus, aquele que é.